de tudo, e que a gente não tenha medo de buscar a Ele e nem medo de enfrentar as dificuldades, porque este mundo sempre vai existir dificuldade. Ele não disse que não ia ter doença, ele não disse que não ia ter lutas, ele não disse que que a gente não ia ser perseguido. Ele disse que esse mundo teria aflições, mas que era pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. De Jesus, porque sempre que nós erramos, o Espírito Santo vem, esse presente maravilhoso que foi o Espírito Santo de Deus. Jesus deixou o Espírito Santo de Deus conosco. Ele disse: eu vou, mas deixarei o meu Espírito com vocês. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos nos alegrar mesmo diante das dificuldades. Que possamos buscar a Ele mesmo diante das perseguições. Que possamos buscar a Ele cansados, sobrecarregados, exaustos, não conseguindo mais, não tendo força para buscar, mas que o Espírito Santo nos renove, nos dê força. Jesus, que Ele venha, esteja à nossa frente, ao nosso lado, que Ele envie anjos para nos proteger a todo momento debaixo dessa terra. Então Deus, Ele preparou aquele culto. Ele já sabia que eu ia falar, Ele já sabia o que ia sair da minha boca. Tudo preparado por Ele. E quando eu me levantei, que eu fui na direção do altar, eu falei para a irmã: o que eu falo? Bem baixinho. E ela falou no meu ouvido, o que vier no seu coração. E o que veio no meu coração foi o meu testemunho. Tudo bem explicado, de uma forma bem ordenada, organizada, que eu tenho certeza que aquilo não foi eu, foi o Espírito Santo que colocou aquelas palavras tudo ordenada dentro de mim, porque de mim com certeza não sairia aquilo. Então, daquela forma que saiu, daquela forma que foi falada, não seria eu, Márcia, falando, seria, com certeza saía uma coisa totalmente desorganizada, porque eu não sou muito boa de falar, eu não me acho muito boa de falar. Então, o Espírito Santo, ele organizou todas as palavras de uma forma corretamente para que eu viesse falar e edificar outras pessoas. Mulher que estava no culto, depois num outro dia, eu não lembro mais ou menos se foi 2 dias, 3 dias depois, que estava tendo uma oração no monte, eu não fui. E ela parou na frente da minha casa e ela disse que estava no dia que eu contei meu testemunho, e ela chorou muito, ela estava chorando, gente, porque eu tinha contado meu testemunho. Do que eu tinha passado na minha infância, que eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e ela chorando muito, ela falando do que tinha acontecido com ela, e com ela foi mais triste ainda, porque ela não tinha perdoado. E então eu entendi que Deus, ele tinha marcado um encontro para que eu falasse para aquela mulher, ou para outras pessoas que ali estavam, mas só aquela mulher veio falar que ela tinha sido impactada pelo meu testemunho e ela chorou muito, então ela foi tocada através do que eu contei. Então Deus, ele é perfeito na sua maneira de agir, ele sabe todas as coisas, trabalhar na nossa vida. A gente não entende hoje, a gente só vai entender amanhã, porque as coisas de Deus são perfeitas. Por isso que nós não devemos questionar. Não devemos questionar, porque nós não entendemos as coisas da forma com que Deus faz. É muito lindo, é perfeito. E eu queria ter uma nova, eu não queria ficar contando das que já passou. Eu falei: Senhor Jesus, eu queria tanto ter uma nova experiência contigo. Eu fui orar à noite e em pensamento, eu falei assim com ele: mas sabe aquela oração que você fala e você não sabe que vai acontecer? Eu acredito que são essas orações que Deus atende. Essas orações que você fala assim e descansa. Você fala e não fica martelando naquilo, insistindo. Você fala e falou, e se ele quiser fazer, ele faz. Se não, pra você tá tudo bem, que vai ser na hora dele. E nessa noite, eu tive uma experiência com Jesus muito linda. Diz que quando eu tivesse uma outra experiência com Jesus, eu queria ver os detalhes. Eu ia ver os detalhes, porque as experiências que eu tive com Jesus, eu não vi os detalhes, as mãos, os dedos, as unhas, tudo bem de pertinho, os pelos dos braços, o furinho da mão dele. Então eu queria ver tudo com muito detalhe. Pra mim, isso é muito... Pra muitas pessoas isso pode não ter valor, mas pra mim tem. Então,
Pra mim isso é valoroso, porque eu sempre quis, e eu sempre vinha na minha cabeça isso, que quando eu tiver uma outra experiência, eu queria muito que isso acontecesse. Então, nessa noite eu deitei e eu tive uma experiência. Eu vi no meu sonho, que foi um sonho assim muito lindo que Jesus deu naquela noite. E que eu vinha um homem de branco, eu passava em frente de uma casa verde, como essa que eu moro, avarandada, de altos. E nessa casa tinha um fogão, a lenha na frente da casa. E dentro da casa tinha um fogo que eu conseguia ver. Eu tava passando na frente da casa. E eu tava vendo esse fogo do lado de dentro e esse fogão aceso do lado de fora, que era um fogão a lenha. E quando eu passei, eu vi um homem de branco saindo de dentro da casa. E quando eu vi esse homem de branco saindo, esse homem era Jesus, porque ele fez eu entender que era Jesus. E eu fui na direção dele, ele veio na minha direção e ele fez eu entender que essa casa era minha. Foi muito incrível essa experiência, gente. E eu comecei a abraçar ele, e eu comecei a chorar. E eu chorei tudo que eu tinha pra chorar. Eu tava desabafando ali, mas era um choro assim, um choro de botar tudo pra fora. E ele falou assim pra mim, e eu tava assim meio que deitada, abraçada nele, abraçando ele, meio que deitada assim, como assim, sabe uma criança quando deita, quando meio que se deita nos braços assim, pra chorar? Eu tava assim, e ele falou assim pra mim, aproveita e vê os detalhes. E eu lembrei de que eu sempre falava que eu queria ver os detalhes de pertinho, e eu comecei a olhar tudo de pertinho. E eu comecei a ver o furinho bem de pertinho, no pulso dele, o furo no pulso. Aqui, bem aqui, ó, bem aqui no pulso. Furinho aqui, e eu vi bem de pertinho, e eu vi os dedos bem de perto, eu vi tudo de perto, os dedos compridos, os dedos de Jesus são compridos, não são não é uma mão grosseira, uma mão delicada, são unhas delicadas, uma mão fina e comprida. Eu consegui ver tudo com detalhe, os pelos dos braços, os braços, tudo, as unhas do pé, as unhas dos pés dele, os pés dele comprido, consegui ver tudo de perto. E eu fiquei tão agradecida a Deus por estar tendo aquela experiência, tão agradecida a Jesus, tão agradecida. Eu falei, Jesus, eu posso te chamar de pai? E ele disse, pode. Eu ia perguntar, Jesus, eu posso te chamar de pai? E ele disse, pode. Ele disse que eu podia chamar ele de pai. Gente, que experiência linda. Eu desejo que todos tenham uma experiência assim, sobrenatural, porque muda tudo, faz toda a diferença na nossa vida, uma experiência sobrenatural. É algo muito lindo e temos que sempre que pedir para ele, para que a gente venha ter outras experiências, para que edifique a vida de outras pessoas, para que a nossa vida seja edificada cada vez mais, porque isso ajuda muito a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Ela vai sendo fortalecida dia após dia. Então ele quer que a gente tenha, porque Deus disse que quem buscar ele vai achar ele. E ele vai revelar coisas que ninguém sabe, o oculto, o escondido. Então a busca com Deus, com Jesus, é como é como se a gente estivesse em busca de um tesouro escondido, que ele tem algo para nos entregar, para cada um de nós. Todos nós, não existe o melhor, não existe ninguém que seja melhor. Eu não sou melhor que ninguém. Tenho os meus defeitos, eu tenho os meus erros, as minhas falhas. Peço perdão para Deus, eu tenho buscado a Deus para que Ele mude coisas que não agradam Ele, para que eu seja parecida com Ele, para que coisas de mim que não agradam Ele sejam tiradas de mim, mesmo que doa, mesmo que eu não queira, mesmo algumas coisas que a gente tem na gente, que são coisas que, algumas manias que a gente tem, que são até coisas dos nossos parentes, que acabam trazendo para nossa vida, que a gente tem que deixar de lado, e são coisas genéticas que a gente tem, algumas manias, alguns erros que a gente comete, né? Pecados, que nós somos pecadores errantes nessa terra, todos nós somos pecadores. Então, perfeito só Jesus, que Ele venha ter misericórdia de nós, mas que a gente venha se afastar de coisas que não edificam a Ele,
que não agradam a Ele, que desagradam o Espírito Santo. Mesmo que a gente seja perseguida, mesmo que as pessoas nos chamem de loucos, mesmo que as pessoas chamem a gente de querer ser muito santinha, muito certinha, muito isso, muito aquilo, porque nós mesmos sabemos que nós somos pecadores e nós sabemos dos nossos defeitos e das nossas falhas. E quem convive conosco também sabe que nós estamos aqui em busca de sermos transformados, de sermos diferentes, de sermos o sal da terra, a luz do mundo, para que outras vidas venham para Jesus, para que outras pessoas olhem para a gente e digam: eu quero ser parecida com aquela menina, eu quero ser parecida com aquele homem, porque ele reflete a luz de Jesus, eu quero ser parecida com ele. Que possamos querer isso, gente, ansiar por isso. Então, fique com essa palavra, fique com esse testemunho. Vou estar contando outros testemunhos que Deus vai dando na medida que vamos buscando, na medida que vamos caminhando com Jesus. Ele vai nos dando mais e mais testemunhos para que outras vidas sejam edificadas através da nossa. Fiquem com Jesus, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.